Aí, muito bom. Vamos lá, então. Então, falei dos vícios do consentimento. Só vou repetir, né? Os vícios do consentimento que influenciam a declaração de vontade. E o vício social, que é a fraude contra credores, na verdade, acontece a externalização de um interesse que corresponde exatamente à vontade do declarante, que é prejudicar direito alheio. Tá? Comecemos, então, falando do erro, que é o primeiro defeito que vamos estudar, do erro ou da ignorância. Pessoal, o erro ou ignorância, ele é uma falsa representação, da realidade. O indivíduo atua, então, confundindo-se com os fatos que estão à sua frente. Então, nesse aspecto, é importante ter em mente que o erro, ele é próprio do declarante. O declarante erra sozinho. Diferente do dolo, que veremos hoje ainda, no qual um terceiro influencia a pessoa a equivocar-se. No erro, então, na ignorância, a falsa representação da realidade, o declarante erra sozinho, tá bem? E esse erro pode advir de várias circunstâncias, tá? A má interpretação da realidade quanto à pessoa que representa a outra parte, quanto ao objeto da declaração de vontade, quanto ao tipo do negócio jurídico, quanto aos motivos pelos quais o sujeito declarou a vontade, tá certo? Então, beleza. Aqui a gente não precisa ficar fazendo distinção entre erro e ignorância, porque o código acabou equiparando tudo. Ele coloca tudo num pacote só. E aqui a ignorância não é necessariamente a falta de conhecimento técnico. A gente nem pode exigir isso das pessoas que não são estudiosas do direito e nem nada disso. Muito bom. O erro, então, tem duas espécies básicas, que são... qualquer dúvida que vocês tenham, turma, você me fala no chat aqui e eu abro o teu microfone, ou você escreve a dúvida aqui e eu respondo, tá bem? Então, o erro tem duas espécies, que é o erro substancial, ou essencial, e o erro acidental, tá bem? Bom, o erro substancial ou essencial é aquele que, se o agente soubesse, e eu vou chamar de agente, não é? Mas, na verdade, é o declarante. Se o declarante soubesse que está errando, ele não celebraria o negócio. Tá? Então, se você... não sei se precisa ditar a aula, acho que não, porque depois vai ter um material aí, vai estar gravado, né? Mas, então, o erro essencial ou substancial é aquele que recai sobre circunstâncias e aspectos relevantes do negócio. Por exemplo, o objeto, a pessoa, a própria natureza do negócio. E ele é tão substancial, tão relevante, a ponto de nós considerarmos que, se o agente soubesse do erro que estava cometendo, ele não teria praticado o negócio. Tá bem? Por outro lado, o erro acidental, ele recai sobre questões acessórias do negócio. Tá? Por exemplo, um erro que recaia sobre o índice de correção monetária do contrato. Veja, ele ainda celebraria o negócio, mas não sob as circunstâncias sob as quais ele celebrou. Então, ele só aceitou, por exemplo, um índice que gere mais ônus porque ele equivocou-se com relação a esse índice. E daí, o erro ele é muito difícil de verificar na prática, né? Na tua carreira aí profissional, dificilmente você vai buscar anulação de um negócio por erro. É mais comum o dolo, que é o erro provocado. Mas o erro do próprio agente, único e exclusivamente, é muito difícil acontecer. Mas é uma categoria importante para que a gente tenha conhecimento dos demais vícios da vontade. Então, retomando, o erro acidental
recai sobre questões de somenos importância, questões acessórias. Veja, o agente ainda assim praticaria o negócio, mas não sob aquelas circunstâncias. E aí demos como exemplo a ideia do índice de correção, por exemplo. Então você vê que nós temos essas duas espécies básicas, tá? Aí passando adiante no nosso ponto, se tiver muito rápido, você me dá um alô aí que eu vou um pouco mais devagar. Características do erro substancial. Então a gente vai com a leitura do artigo 139, tá? Eu vou pedir licença para vocês para fazer a leitura aqui. Ó, o erro é substancial quando 1. Interessa a natureza do negócio, ao objeto principal da declaração ou alguma das qualidades essenciais, como dissemos agora há pouco. 2. Concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa a quem se refere a declaração de vontade. Quer dizer, o destinatário da declaração de vontade. Desde que tenha influído nessa de modo relevante. E 3. Sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o único motivo, ou melhor, for o motivo único ou principal do negócio. Então, pessoal, da leitura desse dispositivo, a gente extrai algumas espécies de erro substancial que estão colocados no material de vocês aí do número 1 ao número 4, na sequência. Primeira característica do erro substancial é o erro sobre a natureza do negócio. Você encontra aí no latim, não é? O error in negócio. É o erro sobre a característica jurídica mesmo, sobre a classificação jurídica do negócio. A doutrina traz alguns exemplos, né? O sujeito quer vender, mas se equivoca e celebra um aluguel. Veja como que é difícil isso acontecer na prática, né? Mas é importante que nós saibamos. Então, ele supõe praticar uma espécie de negócio jurídico, no nosso exemplo, venda, quando, na verdade, ele está celebrando uma outra, diferente, aluguel. Ou que seria ainda pior, né? Ele imagina que está celebrando uma venda, mas está fazendo uma doação. Quer dizer, é um erro relevante, relevantíssimo. Eu costumava trazer um exemplo, eu acho que ele ainda é bastante ilustrativo. Imagina que o sujeito está celebrando um contrato de aluguel, mas o aluguel é residencial, certo? E por erro do declarante da vontade, do proprietário do imóvel, consta lá aluguel comercial. Acontece uma diferença porque, na verdade, as regras do aluguel residencial são um pouco diferentes daquelas do aluguel comercial. Então, é um erro relevante. Cabível esse exemplo aqui nessa primeira categoria. Tá bem? Então, vamos adiante. A segunda característica do erro essencial é o erro sobre o objeto principal da declaração. Recai sobre a identidade do objeto. E sempre lembrando que aqui o sujeito está errando sozinho. A ignorância é dele, né? A pessoa adquire, por exemplo, o quadro de um pintor de menor importância, achando que é o quadro de um grande mestre da pintura. Houve um erro aí sobre o objeto. E é claro que se o declarante soubesse que aquele quadro não é do mestre da pintura que ele achou que fosse, ele não teria adquirido, não teria celebrado a compra e venda dessa obra. Tá bem? Ou o sujeito se propõe a alugar uma casa na cidade e a outra parte
no estado de erro, de ignorância, acredita que está alugando uma casa de campo. Veja, o objeto aí é que é o cerne da questão. O erro recai agora não sobre a natureza do negócio, porque tanto num exemplo quanto o outro, as partes sabem exatamente o que querem em termos de natureza negocial. Mas o erro recai sobre o objeto desse negócio que está sendo celebrado. Então, são situações bem fáceis de a gente entender, né? O terceiro é o erro sobre a identidade da pessoa, sobre a identidade do destinatário da vontade. Então, o declarante em estado de erro, por exemplo, vai fazer uma doação achando que faz para a pessoa A, quando na verdade ele se equivoca e faz para a pessoa B. Um exemplo que a gente pode citar, né? O Pablo Stozzi fala que exemplos salvam vidas, né? Um exemplo curioso eu trouxe da dramaturgia brasileira, da novela mesmo. Tinha uma novela há um tempo atrás que tinha o Francisco Coco, Lázaro Ramos, enfim. E o sujeito salvou o outro da morte, salvo engano, de um afogamento, não me recordo. E ele tinha exatamente o mesmo nome de outro personagem da novela. Daí, quando aquele que foi salvo foi fazer uma doação, na verdade, ele fez uma deixa testamentária. Ele deixou todo o império, a fortuna. No Projac, o pessoal sempre é muito rico lá nas novelas, né? Deixou a fortuna dele para a pessoa equivocada, não aquele que efetivamente salvou-lhe a vida, mas para o outro que tinha exatamente o mesmo nome. Esse é um exemplo claro, não é, de erro sobre a pessoa. Porque o doador soubesse que, na verdade, estava beneficiando pessoa diversa daquela que salvou sua vida, certamente não faria a doação. Tá bem? Muito bom. E daí o número 4 é o erro de direito. Quer dizer, que está aqui no inciso 1, né? Natureza, no inciso 3, perdão. O erro de direito, na verdade, é uma falsa representação da realidade jurídica. Quer dizer, a pessoa, isso aqui a gente pode pegar exemplo até do penal, né, que tem reverberação no civil também. Lá no direito penal, vocês estudaram o erro de direito. Aqui não é muito distante o raciocínio. Porque você imagina que a pessoa está importando contrato de compra e venda, de importação, de um produto, de uma substância que é proibida no Brasil. E o importador não sabia dessa proibição. Se soubesse, certamente, queremos crer, né, partindo da boa-fé, que ele não teria importado. Que daí você pega, por exemplo, lá do penal, não é? O sujeito que vem de um outro país e usa droga, fuma maconha, por exemplo, no meio da rua achando que é permitido, quando na verdade não é. Aqui o exemplo é o mesmo, ou muito próximo. Então, o sujeito adquire um produto ou uma substância que é proibida no Brasil, ignorando essa proibição. Tá certo? Esse é o erro de direito. Com isso, nós terminamos essas 4 características e nós passamos a falar agora do princípio, se você estiver acompanhando o teu material aí, artigo 138, princípio da cognoscibilidade. O artigo 138 estabelece o seguinte: são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial. Então veja que o erro acidental ele não importa a anulabilidade do negócio, mas só o substancial, que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. Então, para que esse erro substancial dê ensejo à anulação do negócio, é preciso que as partes envolvidas
tenham o conhecimento médio, ou a gente faz uma medição, melhor dizendo, sobre a possibilidade de conhecer esse erro, buscando aí uma média de diligência da sociedade. Se essa média da sociedade, se uma pessoa de diligência média conseguisse perceber esse erro, então é possível que nós passemos aí a cogitar da anulação do negócio. Tá? Esse princípio da cognoscibilidade ele vem do direito italiano, tá? Aplicado aqui. Desculpa, minha cachorra está latindo lá fora. Muito bom. Joia até aqui, turma? Se você olhar, por exemplo, os artigos 148 e 155 do Código Civil, você vai perceber como foi adotado pelo nosso legislador a teoria da cognoscibilidade. Que é importante fazer uma análise e um cotejo, né, uma comparação com o princípio da excusabilidade. Coisas diferentes. Né? Você vê no direito penal lá, erro excusável, erro inexcusável. Não é? É uma linguagem mais penal. Mas aqui o que basta é saber se a diligência média da sociedade poderia detectar aquele erro. Tá bem? Passando adiante, desculpa se estiver meio depressa, aqui a gente já está com 21 minutos também. Passando adiante, a gente fala do erro real. Quer dizer, o que é o erro real? Né? É o erro do mundo real, professor. Do mundo dos fatos. Claro, né? Porque o erro também é uma falsa representação dos fatos. Mas eu quero que você entenda que dizer que o erro é real significa dizer que é um erro que traga efetivo prejuízo para a parte que está em estado de ignorância. Tá? Então, se o erro é substancial e é cognoscível, mas não traz aí um... Pessoal, só um instante, apareceu uma mensagenzinha aqui. Se por um acaso acabar a aula um pouco antes do que a gente havia programado, e está marcando que faltam 10 minutos, fiquem tranquilos, eu reabro uma reunião e mando o link para vocês, tá? Para a gente esgotar esses temas. Então, como eu dizia, não basta que o erro seja substancial e cognoscível. É preciso que ele seja também real. Significa dizer, causador de efetivo prejuízo para a parte que errou. Tá bem? Aí a doutrina traz exemplos, né? O sujeito está adquirindo um veículo de 1 ano, achando que é de 1 ano, achando que é de ano 2018, e na verdade o veículo é ano 2013. Isso traz uma desvalorização, né? Agora, por outro lado, se ele se equivoca com relação à cor, embora nós saibamos que algumas cores de veículo custam mais caro, mas vamos ignorar esse dado. Se ele acha que está comprando da cor X e na verdade é a cor Y, a princípio isso não traz grandes prejuízos. E, portanto, não se pode pleitear a anulação do negócio. Então, repito, para que esse negócio praticado em erro, vício da vontade, cause anulação do negócio, é preciso que ele seja substancial, cognoscível e real, causador de efetivo prejuízo. Falemos agora, então, do falso motivo. O artigo 140. O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. E quando nós falamos de expresso como razão determinante, ele tem que constar do documento. Né? O sujeito faz a doação para aquele que lhe salvou a vida. E daí ele coloca assim, faço a doação para fulano de tal, porque salvou minha vida no dia tal. Certo? Esse é o motivo determinante da doação que está expresso no negócio. E se ele acaba se equivocando com relação à pessoa, veja, quem salvou a vida não foi fulano de tal,
mas sim uma pessoa com o nome igual, idêntico, que levou o declarante da vontade a erro. Tá? Na mente do declarante da vontade, ele achou que entregava a doação para o seu salvador, quando, na verdade, ele fez para um terceiro que nada tinha a ver com a história. Então, é um motivo determinante ter salvado a vida. Tá bem? E daí, conforme a dicção do artigo, ó, só vicia, quer dizer, só prejudica a declaração de vontade quando expressamente declarado no negócio. Tranquilo até aqui, turma? Alguma dúvida? É? Então, vamos embora. No próximo subtópico, tudo isso falando de erro, né? Veja que o erro traz uma série de pontos importantes para a gente estudar. Transmissão errônea da vontade. É possível que isso aconteça? Claro que é. O artigo 141 traz a previsão. A transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anulável nos mesmos casos em que o é a declaração direta. Do que nós estamos falando aqui de meios interpostos? Um e-mail, uma correspondência, um telegrama, não é? Uma mensagem eletrônica qualquer. Hoje é tão comum, não é, que conversemos por mensagens eletrônicas, e, eventualmente, pode acontecer que nesse meio interposto a declaração da vontade seja viciada, por exemplo, por um erro de digitação. Né? O sujeito queria adquirir 10 vacas, errou lá na digitação e colocou 1000 vacas. Será que a gente pode obrigar, não é, esse declarante a ficar com essas 10.000 vacas? A gente não pode alegar uma pacta sunt servanda, não é, como princípio absoluto, tá bem? Então, isso é a transmissão errônea. Poderia ser uma interposta pessoa? Poderia. Poderia ser uma pessoa que carrega a sua mensagem e, quando transmite de forma equivocada. E, assim sendo, pode causar, não é, o vício da vontade e, por conseguinte, a possibilidade de pleitear a anulação do negócio. Tá bem? E, por último, o artigo 144, que fala do convalecimento do erro. Convalecer, turma, ou convalidar, quer dizer que aquele erro permanece. Tá? Claro que não vai permanecer esfolando a outra parte, a parte que errou, mas vai permanecer dentro de um princípio do equilíbrio do contrato. Tá? Vamos lá. Artigo 144. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Então, é basicamente assim. O declarante errou, a outra parte, eventualmente, não viu o erro também, e celebraram o negócio. Depois, com o contrato em andamento, aquela parte que errou, falando, puxa vida, mas eu errei, não era isso que eu esperava do negócio, não era isso que eu queria do negócio. Né? E é claro que tudo de acordo com a boa-fé também. Se a outra parte aceitar cumprir o contrato de acordo com a intenção inicial daquele que errou, o contrato está convalescido, está convalidado. Quer dizer, nós não vamos resolver extinguir o contrato onde é possível conservá-lo. Tá bem? Qual que é o exemplo? Salvo engano, da Maria Helena Diniz. O indivíduo vai comprar um terreno, um lote, num loteamento, num condomínio, por exemplo, e ele quer o terreno da esquina. Mas, na realidade, ele está comprando um terreno no meio do quarteirão, que a princípio não lhe interessava, ele queria a esquina. Inclusive pagou o valor da esquina, que geralmente é um pouco mais caro. Mas depois, relendo o contrato, ele percebe que comprou o lote do meio do quarteirão. Então ele procura o loteador e fala, olha, na verdade aconteceu um erro da minha parte. Eu queria ter comprado a esquina.
Até no contrato consta o valor da esquina, mas aqui está constando como terreno do meio da quadra. Se o loteador aceitar entregar o terreno, que era a intenção do declarante comprar, está resolvido o problema. Professor, mas e se ele não quiser fazer isso? Então, há que se pleitear nas vias judiciais ou a resolução do contrato ou o abatimento no preço. Porque também não é justo que o sujeito pague por um bem mais caro e receba um mais barato, por culpa de um erro. Tá certo? Então, isso é convalidação, convalescimento, como você queira, do negócio jurídico celebrado com erro. Pessoal, antes de passar adiante, isso, Fabrício perguntou aqui, muito bom. É possível o convalescimento por se extinguir o prazo decadencial? Sim. Prazo decadencial para desfazer os negócios celebrados com erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores é de 4 anos. Então, passados os 4 anos, se a parte que errou não se mexeu e não procurou também proteger o seu direito, passado o prazo decadencial, não há que se falar mais em anulação do negócio ou nada nesse sentido. Porque também o direito pressupõe que o agente que atua em erro conformou-se com a situação. Tá bem? Mas é possível sim. Pessoal, com isso nós terminamos aqui o erro. E eu vou fazer o seguinte, para que nós possamos aproveitar aí da melhor maneira possível o nosso encontro. Eu vou encerrar essa sessão e vou abrir outra, tá bem?